Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Bora aqui para a gente continuar o nosso projeto da física do zero, tá? Eu estou fazendo um conjunto grande de aulas aqui com você, resolvendo exercícios da física, desde a física mais básica, né? Até a física mais avançada. Esse projeto aqui é da física mais básica, que eu chamo de física do zero, tá bom? Bom, então como é que funciona isso aqui, gente? Ao final desse vídeo, eu vou falar para você em mais detalhes, tem uma lista de exercícios que você pode pegar, que está na descrição do vídeo. Tem um grupo de estudo muito bacana, um pessoal de muito sucesso, de estudos muito bacana, que está na descrição do vídeo também. E eu falo com mais detalhes para você no final desse vídeo. Bom, mas eu não começo resolvendo diretamente exercícios, não. O que eu faço com você aqui, ó, é um breve apanhado, né, teórico para a gente poder avançar. Gente, eu tenho outros projetos. Eu tenho um projeto do Enem, por exemplo, que eu faço toda segunda-feira às 18 horas, voltadas para o Enem. Toda terça-feira às 18 horas eu faço lives voltadas para escolas militares e outras lives eu faço ao longo da semana, eu faço muitas lives. Esse projeto aqui é para te dar aquela base muito boa da física para que você possa avançar bacana, tá bom? Quem está no final do ensino fundamental, ao longo do ensino médio, ou mesmo quem está tentando vestibular, mas não se sente muita vontade na física, precisa fazer uma base bacana, esse projeto é para você. Muito bem, professor Boaro, muito bem. Então vamos lá. O assunto da aula de hoje, o que é? Como você viu na miniatura e no título do vídeo, é movimento uniforme. Então, ó, movimento uniforme, né, Boaro? Isso, uniforme. Gente, o que é movimento uniforme? Bom, movimento uniforme, pessoal, é o seguinte. A maneira mais simples que um corpo tem de se movimentar é em movimento retilíneo uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme, como é que é? Olha, o nome já diz, né? Se você quiser até eu vou... Quer ver o que eu vou fazer aqui para você? Movimento retilíneo uniforme, para que fique mais detalhado para você. Ó, qual é a diferença do movimento retilíneo uniforme? Movimento movimento retilíneo uniforme de um movimento uniforme simplesmente. Gente, quando você insere o termo retilíneo, significa que ele está indo em linha reta, né? Só isso. Então veja só, o corpo está parado. Se ele começa a se movimentar, qual é a maneira mais simples dele se movimentar? Ele se movimentar em linha reta com uma velocidade constante, é ou não é? É isso. Então o movimento retilíneo uniforme é quando o corpo se desloca aqui em linha reta com uma velocidade escalar constante. Tá legal? Bom, você se lembra que na aula passada, a aula de velocidade média, eu falei para você que a velocidade média era dada pelo que mesmo? Vamos nos lembrar? Ah, Boaro, essa eu sei, essa eu já aprendi, ó. A velocidade média é o delta S por delta T. Que legal, eu fico muito feliz porque ela é muito importante. Então, a velocidade escalar média, delta S por delta T. Mas aqui, esse movimento ele é um movimento especial, não é o que eu estou falando para você? O movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, ele é especial por quê? Porque a velocidade possui um módulo constante, tá? Na verdade, a velocidade, como ela é um vetor, ela é constante como um todo. Mas esse tipo de discussão eu vou fazer mais para frente, quando a gente fizer a análise vetorial. Aqui estou fazendo a análise dita escalar só, tá? Não vamos nos preocupar muito com a questão do vetor ser constante ou não, quando o vetor varia. Isso a gente vai discutir em detalhes depois. Muito bem, Boaro. Então vamos seguir lá, galera. Movimento retilíneo e uniforme. Ele está indo com velocidade constante, indo embora assim. Gente, imagina que você tenha um carro na estrada a 100 km por hora, o tempo todo a 100 km por hora. Se você calcular a média, imagina o tempo todo assim, tipo 2 minutos, 5 minutos, uma pista. É possível, viu, gente? Tem umas pistas que são bem retas, que ele fica lá uns 2 minutos com velocidade certinha, constante e reta. Bom, nessas condições, se nós formos calcular, gente, o valor da velocidade média, vai dar um valor constante. Por quê? Imagina um carro a 100 por hora na estrada. 100 por hora. Depois, 100 por hora. Depois, 100 por hora. Meu, ele está 100 por hora, com velocidade constante. Então, se você for fazer a média, não vai dar o mesmo valor? Vai dar o mesmo valor. Então, por isso que eu tirei esse subíndice aqui, ó. Esse subíndice aqui de média, de velocidade média, a gente não precisa colocar. Porque como é constante, vai dar sempre o mesmo valor. Então, ó, esse delta S é S menos S0. E o delta T, quem que é, professor Boaro? É T menos T0, tá bom? Então, ó, V é delta S por delta T,
O S, o ΔS é espaço final menos espaço inicial, lembra? E o ΔT é tempo final menos tempo inicial. Pensando assim, ó, aqui é o zero da trajetória, por exemplo. Aqui é o S0, é o ponto em que ele está quando a gente começa a estudar o movimento dele. E aqui é o ponto em que ele vai chegar, o espaço dado em quilômetros, por exemplo, um carro numa estrada, por exemplo. Gente, aqui tem uma coisa interessante. A gente vai começar a estudar o movimento desse corpo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que o tempo inicial é zero. Como assim, professor? Quando a gente vai estudar o movimento de um corpo, imagine que você está na beira de uma estrada, um carro vai passar. Você vai começar a estudar o movimento dele no momento que ele passar exatamente, por exemplo, por sobre uma passarela de pedestres. Quando ele passa por ele, você liga um cronômetro, você começa a estudar o movimento dele. Então, por essa razão, é muito comum nós considerarmos T0 igual a zero, sem nenhum prejuízo no estudo. A gente considera T0 igual a zero, significa que a gente ligou um cronômetro no momento que ele passou por ali. Gente, você sabe o que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou demonstrando uma equação que é muito famosa, que é a famosa equação do sorvete. Gente, sorvete. Estudar física não é ficar decorando fórmulas. Sorvete. Dirá ficar dando apelidinhos para as fórmulas. Só que eu uso desse recurso didático, né, para citar para vocês, para tentar trazer você o mais próximo do que você já estudou até hoje. Né? Como você está percebendo, eu explico para você como se você nunca tivesse visto isso na sua vida. Então alguém algum dia chamou essa equação de equação do sorvete? Lembra dela ou não? S é igual a S0 mais V vezes T. Alguém algum dia chamou essa equação do sorvete e esse negócio colou, não é? Pegou esse apelido. Mas lembre-se, gente, estudar física não é ficar decorando fórmulas à toa. Não é. É entender o conceito, que isso você leva para a sua vida. Pelo menos para a sua vida de estudante, enquanto você precisar disso aqui na física, tá bom? Muito bem, então o que eu estou falando para você? Eu estou falando que ele está indo com velocidade constante, que a velocidade média é a própria velocidade, e o ΔS é espaço final menos inicial. E o ΔT é o tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial eu posso considerar como sendo zero, porque quando o carro passou eu liguei um cronômetro, é ou não é? E agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o tempo e passar o tempo para lá multiplicando. Quando nós passamos o tempo para lá multiplicando, você tem a seguinte expressão. V vezes T é igual a S menos S0. Pegue esse S0, passa para o outro lado somando, e vai ficar então V vezes T mais S0 é igual a S. Percebe? Gente, eu não fiz nada demais aqui, nada demais, eu apenas isolei para mostrar para você uma equação de extrema importância para você, tá? Que é a equação do espaço para o movimento uniforme, é esse o nome oficial dela, ou seja, S é igual a S0 mais V vezes T, como eu falei para você que eu ia demonstrar, né? S igual a S0 mais V vezes T, tá? Equação do espaço para o movimento uniforme. Equação do espaço para o movimento uniforme. O que é o S? É a posição que ele vai ter lá na frente. O que é o S0? É o ponto onde ele partiu. O que é o V? A velocidade com que ele se desloca. E T é o tempo. Tá bom? Gente, então antes de eu passar para os exercícios com você, eu vou falar só de mais uma coisinha bastante simples aqui. Deixa eu só ganhar espaço. Que é sobre o movimento ser progressivo ou o movimento retrógrado, tá? O movimento ele pode ser progressivo ou ainda o movimento pode ser um movimento retrógrado. Como assim, professor Boaro? Não, muito tranquilo. Se você nunca ouviu falar disso aqui, fica tranquilo que é bem simples. Retrógrado. Peraí, faltou ali, né? Retrógrado. Ó, gente, o que acontece? O que acontece, professor Boaro? Não, gente. Olha só, imagine que você tem então um carrinho indo no sentido da trajetória. Se ele está indo no sentido da trajetória, tá? Você tem aqui um carrinho indo no sentido da trajetória, a gente diz que ele executa um movimento progressivo. Por que progressivo? Tá? Aqui, ó, a sua velocidade, ela é positiva. O movimento é progressivo, ele está indo no sentido da trajetória. Já, se ele for no sentido oposto da trajetória, aqui, ó, se ele vai no sentido oposto da trajetória, a gente diz que o movimento é retrógrado, tá? Progressivo e retrógrado. Na aula de aceleração eu vou falar de movimento acelerado e retardado, que são outros termos também que você já deve ter ouvido falar. Mas é assim, ó. Isso aqui, para essa aula, é simples. Movimento progressivo, ele está indo no sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Movimento retrógrado é quando ele está indo no sentido oposto da trajetória. Então, o movimento ele vai ter uma velocidade que é negativa.
Você entendeu? Gente, por favor, não esqueça de ajudar os vídeos, inscreva-se no canal, me ajude, ele vai ser ensino de alta qualidade para todos vocês, né? É um empenho muito grande. Um vídeo como este, que vai ficar aqui entre 15 e 20 minutos, para vocês terem uma ideia, gente, eu passo de horas preparando, pegando exercício, trazendo aqui, arrumando tudo, preparando tudo para fazer para vocês, tá? Passa de hora fácil, qualquer videozinho para você. Então, valorize o trabalho do professor, né? De todo professor. Dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, me ajude a chegar, passar de 1 milhão de inscritos o mais rápido possível. Galera, vamos lá? Vamos lá, professor Boarô. Então, vamos fazer uns exercícios de aplicação aqui para que você possa entender bacana, tá bom? Muito bem. E essa questão nos diz o que, Boarô? Um corpo que se desloca possui a seguinte equação horária. S igual a menos 4 mais 2t. Opa, essa equação horária, como eu disse a você, que é o nome oficial dela, nada mais é do que o popular S igual a S0 mais V vezes t. É ou não é? Calcule, letra A, o seu espaço inicial e a sua velocidade. Gente, a minha grande dica é você escrever aqui embaixo ou em cima da fórmula original, a fórmula do exercício. Então fica S igual a S0, ó, mais V vezes t. É ou não é? Com isso você tira facilmente que o S0 é menos 4. Por favor, não se esqueça do sinal. Vamos combinar? E o V, quanto que é, Boarô? O V é 2. Por favor, também não se esqueça do sinal, porque se tivesse um sinal de menos na frente de 2, seria menos 2. Tudo bem? Então, a letra A fica como? Professor Boarô, seu espaço inicial e sua velocidade. O seu espaço inicial é igual a menos 4 metros. Quando ele fala SI, gente, significa Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o espaço é dado em metros, o tempo é dado em segundo, a velocidade é metros por segundo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, essas coisas, tá bom? E a velocidade, como eu disse a você, basta você pegar o valor com o sinal também. Nesse caso é positivo, você não precisa escrever. Então fica 2 metros por segundo assim. Tudo bem? Vamos lá, Boarô. Letra B. A posição do corpo para t igual a 10 segundos. Gente, a posição do corpo para t igual a 10 segundos eu vou substituir na fórmula t igual a 10. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui para que você veja a fórmula bonitinha. Ó, para t... Então, peraí, Boarô. Como é que é? Para t igual a 10... Você pode chamar de S10 assim, ó, como a gente faz na matemática, muito, né, sobre função, não é assim? S10, ou seja, vai ficar menos 4 mais 2 vezes 10, porque o t está aqui. Entendeu? Sempre que ele pedir uma coisa como essa, você simplesmente substitui. A posição do corpo para t igual a 10, você coloca 10 aqui e faz a conta. Então, S10, ou S de subíndice 10, né? Nós, professores de física, a gente gosta muito de escrever assim também, ó, S de subíndice 10, tanto faz, tá bom? Muito bem, mas já que eu comecei com uma anotação aqui, deixa eu terminar com essa anotação. S10 vai ser igual a menos 4 mais 2 vezes 10 é 20, né? Claro. 20 menos 4 é 16. Então, S10 é igual a 16. 16 o que, professor? 16 metros, é a posição. Tá? É a posição do corpo, ou seja, se ele está vindo para cá, ó, se ele partiu... Aqui é o zero, ele partiu de um ponto que era menos 4, é ou não é? Então, ele partiu de um ponto negativo, ó, menos 4. E aí, depois de 10 segundos, ele está lá no ponto 16. É assim que você enxerga o problema. Entendeu? Então, tá aqui o carrinho, ó. Corpo qualquer, né? Está se deslocando ali, né? É assim. Tudo bem? Muito bem, bora. Continuando. Então, fizemos o A e o B. Letra C. A variação do espaço entre os instantes 1 e 5. Ele quer a variação do espaço? É. Então, a gente acha o espaço para 5 e o espaço para 1. Tá? Entre 1 e 5, então vai ser final menos inicial, né? A variação do espaço. Então, vou chamar de S5, tá? S de subíndice 5, como eu falei para você. Vou usar outra anotação aqui. Como é que fica, Boarô? Basta você substituir na fórmula. No t igual a 5. Então, vai ficar menos 4 mais 2 vezes 5. Quanto que dá isso, professor? 2 vezes 5 é 10. 10 menos 4 é 6. Ou seja, S5 é igual a 6 metros. E quanto que é o S1? Ou seja, o espaço para quando t igual a 1. Eu substituo t igual a 1 aqui, ó. Então, vai ficar menos 4 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 4 mais 2 é menos 2. O que isso quer dizer, professor Boarô? Espaço negativo. Gente, tranquilo. Como ele partiu desse ponto aqui, ó, quando t é igual a 0, ele partiu desse ponto, né? Para você ter certeza, basta você olhar. O S0 é menos 4.
Em outras palavras, se eu colocar 0 aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, então vai ficar menos 4 mesmo. Tudo bem? Bom, deixa eu só apagar aqui para ficar limpinho. Bom, então é verdade, ele partiu daqui, não partiu? Então, se ele partiu daqui para t igual a 1 segundo, ele ainda estava aqui, ó. Deu menos 2, né? Ainda estava aqui, entendeu? Então, ele saiu daqui e para t igual a 1 segundo, ele estava passando pela posição, o que, professor Boaro? Menos 2. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Ó, deixa eu até deixar em vermelhinho aqui também para destacar, para você entender melhor. Bom, o que ele nos pediu nesse caso é o ΔS. Releia a variação do espaço entre os instantes t igual a 1 e t igual a 2. É o ΔS, ou seja, é o final, que é o S5, menos o inicial, que é o S1. S5 é 6, S1 é menos 2. Muito cuidado aqui, tá, gente? Porque você tem que fazer menos, menos. Porque esse menos aqui, ó, é da fórmula. E esse menos aqui, ó, é do próprio valor numérico. Então, ficou menos, menos. Menos, menos é o quê? É mais. Então, ΔS aqui vai dar igual a 8. 8 o quê, professor Boaro? 8 metros. Tá? Então, tá respondido todos os itens aí que ele nos pediu. Tá legal? Bacana, né? Muito legal, Boaro, muito legal. Então, ó, vamos fazer outra questão aqui, ó, para você treinar bem, com bastante cuidado. Vamos lá. Essa questão nos diz o quê, Boaro? Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo o referencial inercial. Tá, um referencial lá. A equação horária da posição com dados no SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades, é x igual a menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é e o movimento é. Ô, gente, problemas como esse, lembre-se. Ó, eu vou reescrever aqui, ó. X, deixa eu fazer aqui na linha de baixo. X é igual a menos 2 mais 5 vezes t. O que você faz? Qual é a minha dica sempre? Escreva aqui em cima a fórmula original, a equação original, né? Que é o popular sorvete, a equação do sorvete, popularmente falando, né? S igual a S0 mais V vezes T. É a equação horária do espaço para o movimento uniforme. Então, eu venho aqui e falo, tá, então quem é o S0, professor Boaro? É menos 2. Quem é o V, professor Boaro? É 5. Nunca se esqueça de pegar o sinal junto. Como aqui é positivo, né, gente? É 5, né? Mas se fosse negativo, você teria que pegar o sinal de menos aqui, tudo bem? Então, fica assim, ó, o S0 é igual a menos 2 metros e o V, que é constante, né, é igual a 5 metros por segundo. É constante porque é um movimento uniforme. Então, o que ele está fazendo, professor? Ele está fazendo assim, ó. Tá, então, aqui é o 0. Ele partiu de que ponto? Bora, ele partiu do menos 2. Tá, então, vamos lá, ele partiu aqui do menos 2. Tá bom? E está indo embora com uma velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. O que ele nos pediu mesmo no exercício? Ele nos pediu, ó, vamos reler, tá? Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é, tananã, e o movimento é o quê? Gente, a velocidade é de 5. Pegamos direto da fórmula. Então, quem ele indicar que é diferente de 5, a gente pode jogar fora. Olha a questão. Olha que interessante. Ficamos entre duas. Sim que o movimento é progressivo ou sim que o movimento é retrógrado. Fala para mim. Esse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Isso. É movimento. Ó. Movimento progressivo. Por que o movimento é progressivo, professor Boaro? O movimento é progressivo porque a velocidade ela é positiva. Ele está indo no sentido da trajetória, então o movimento é progressivo. Por isso que a resposta desse exercício é a letra C de Cristo. Ó. 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Tá? Aqui, ó. Tá legal? Muito bem, galera. Então, ó, estão gostando desse projeto? Chegamos ao final dessa aula. As aulas sempre ficam entre 15 minutos e 20 minutos, tá? Então, eu sempre faço o projeto para você. Deixa eu só falar aqui, como eu disse. Oh, perdão, botão errado. Ó, descrição do vídeo você pega uma lista de exercícios, que tem mais de 500 exercícios para você resolver e estudar. Muitos deles eu faço aqui nesse projeto, tá? Tem um grupo de estudo bacana. E nunca se esqueça, olha, se você puder investir em você, o melhor investimento que você faz na sua vida é em você, tá? Eu tenho a plataforma que me ajuda a manter todo esse projeto longo e gratuidade que eu faço aqui para vocês no YouTube. Olha, eu tenho 3.000 exercícios resolvidos, que vão desde o nível elementar até o nível avançado. Aula de revisão, tenho física moderna, tenho, e eu estou gravando como bônus para vocês, no momento da gravação desse vídeo, era um bônus, que é a matemática. Eu estou gravando muita coisa de matemática básica fornecendo para vocês. Conforme eu vou
Com o passar das semanas, dos meses, eu vou gravando muitas coisas para você, que eu trabalho bastante, então não tenho tempo de gravar tudo uma vez. Mas como bônus, tem muita coisa de matemática lá, inclusive de matemática básica, muito. Tá bom? Galera, então é isso, meu muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!